Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Começa agora o Mulheres na Alesp, programa que vai trazer as mulheres para o centro do debate. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios a deputada Ana Perugini, do Partido dos Trabalhadores, e a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, subprocuradora-geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo. Agradeço muito as duas por participarem aqui do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Deputada, eu já vou começar jogando uma pergunta para a senhora, porque a senhora foi eleita recentemente como a procuradora da mulher aqui da casa. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse trabalho, como é que tem sido feito lá, a estruturação do órgão, como é que tem sido? Como ele vem funcionando desde 2012, né? Porque ele foi criado a partir de um movimento que existiu na casa em 2012. Eu lembro que a deputada Thelma estava à frente desse movimento e desde então ele vem funcionando nos gabinetes das deputadas que são as procuradoras, né, aqui. Então é importante a partir desse momento que nós temos a estruturação desse espaço, porque ele vinculado aos gabinetes ele não tem notoriedade e é importante que nós tenhamos em todo espaço institucional um núcleo, uma procuradoria, um lugar onde as mulheres possam socorrer desse local na busca dos seus direitos quando violados e até para conhecerem esses direitos. A nossa saída para o mundo público foi muito recente, né? Muito recente, e nós é só olhar o que vem acontecendo nos parlamentos e na vida cotidiana de nós mulheres, nos espaços de trabalho, do lado de fora de casa e dentro de casa, que nós temos um papel definido a nós, né? E que há uma resistência quando se trata da ocupação de outros espaços, né? Então, nós precisamos de estruturação. Há uma promessa, a doutora El, que tem acompanhado muito isso, né? Uma promessa, ontem ainda eu agradeci ao deputado Maurício, que está na primeira secretaria, né? Para que nós tenhamos um espaço, né, ali ao lado da delegacia, né, logo na entrada, e com o funcionário da casa, para que nós possamos, de fato, atender, né? Nós não tínhamos nem um espaço dentro do nosso site aqui na Alesp. Olha que loucura isso, desde 2012 a existência, né? Então eu tenho dito, inclusive, nesse momento, eu tenho dito com muita, assim, até num tom de brincadeira, eu falei assim, olha, criar a procuradoria, né? Mas eu acredito que para que as mulheres não concorram às secretarias e até a presidência da Alesp, porque a impressão que se dá é isso, e não deveria ser. Porque a emancipação das mulheres já foi decidido, inclusive, em acordos internacionais e com uma necessidade para que morram menos crianças, né? Para que haja uma instrução maior dos nossos filhos, para que haja mais crescimento econômico no nosso país, no país capitalista. Estamos falando de crescimento econômico. Então, não somos nós que estamos dizendo, olha, nós somos importantes. É importante que nós sejamos tratados de forma respeitosa, de forma igual, de igual no sentido de não escutando o nosso tom de voz como algo que ressoa de maneira diferente nesses espaços, mas olhando a nossa propositura nesses espaços e respeitando o nosso trabalho. E até que isso ocorra, nós precisamos desses espaços que garantam, né, a escuta qualificada, o encaminhamento qualificado dentro da legislação pertinente, né? Então é até bom a senhora ter explicado isso, porque na verdade é um órgão que as pessoas de fora, entre aspas, da Alesp, podem procurar. Com certeza, precisam procurar, né? Eu insisto muito na criação de núcleos em todos os espaços, porque se fala muito assim, o combate à violência contra a mulher, não é de uma secretaria, não é de um departamento, não é de uma delegacia, mas perpassa toda a organização da sociedade, né? Estou falando de primeiro, segundo e terceiro setor. Então, nós precisamos de ter núcleos de referência, né? E a Procuradoria dentro da Alesp é um núcleo de referência. Procuradoria no sentido de, olha, lá se conhece de fato a legislação, lá eu vou ter um encaminhamento adequado para o órgão competente para fazer valer o meu direito de estar presente no espaço onde eu estiver. Agora, passando para a senhora, subprocuradora-geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo, Vera Lúcia, explica um pouquinho para a gente o trabalho feito lá e também como se ele se conecta, ele conversa com o trabalho também feito aqui na Procuradoria. Ele se conecta, sim, principalmente no que diz respeito não só à violência política, mas em especial, ou melhor, não só contra a violência contra a mulher, mas em especial contra a violência política.
de gênero. Por quê? Porque a Coordenadoria de Assuntos Especiais Eleitorais faz parte da Secretaria da Subprocuradoria-Geral de Justiça Institucional, e nós temos uma preocupação muito grande. Nós temos o núcleo de gênero que cuida da violência política em si, da violência simples em si, e a coordenadoria que foi criada justamente, dentre outros objetivos, também para proteger, para combater e prevenir a violência política de gênero. Então, sempre que eu já coloco aqui o Ministério Público à disposição para qualquer tipo de violência que ocorra, não só em relação às mulheres, às violências domésticas, nós temos o núcleo de gênero, poderemos facilitar, uma vez que elas sejam encaminhadas para nós, o andamento do desfecho, assim como na violência política de gênero. Aliás, eu quero ressaltar que o Ministério Público de São Paulo repudiou o ataque que foi feito a todas as deputadas, as 25 deputadas dessa casa. Isso é inadmissível. As mulheres já estão subrepresentadas e já tem muita dificuldade de acessar a política, e parece, deputada, que quando ela alcança, aí as coisas se dificultam mais ainda, principalmente nos casos de violências simbólicas, que sejam que consistem naquelas interrupções constantes, a objetificação das mulheres, o uso de linguagem excludente. Em relação ao ataque sofrido pelas deputadas dessa casa, o CyberGaeco do Ministério Público, junto com a Polícia Federal, está tomando todas as providências para que o culpado seja, ocupado ou culpado seja identificado ou identificados, e que tenham a punição exemplar. Isso é prioridade para o Ministério Público. Queria aproveitar até esse gancho, né, para falar desse caso que foi muito complicado, foi tratado aqui na casa. Todas as deputadas receberam um e-mail com ameaças bem pesadas, né, deputada? A senhora foi uma das vítimas. Também queria saber da senhora, como deputada, como procuradora, como é que foi esse episódio, né? Foi o mais recente, mas não acredito, e a senhora explica isso pra gente, não deve ter sido o primeiro na sua vida política. Queria falar um pouquinho sobre isso também. Olha, em relação ao ocorrido aqui, não foram todas as deputadas que receberam individualmente, com menção ao seu nome, com menção à sua condição, inclusive com menção a seus filhos, né? Não foram todas. De forma generalizada, se falou de todas as mulheres nessa casa, todas as deputadas nesse mesmo e-mail. Essa é uma situação. A outra situação que é interessante pontuar aqui é que nós tivemos um encontro com o delegado sediado aqui na casa e com o comandante que cuida do policiamento aqui na casa, e com a presidência. E nesse encontro ainda não havia clareza de que se trata de um crime de violência política de gênero, cuja competência ainda há distorção em relação a de quem é competente, mas está muito claro que quando se trata de crime eleitoral, a competência é do tribunal, é da Justiça Eleitoral. Exatamente. Nós estivemos junto com o promotor eleitoral, né, para tratar dessa questão também. Mas já está sendo distribuído, né? Já está sendo distribuído, e agora quem vai investigar é a Polícia Federal. Né? O que eu acho, não desconsiderando a expertise da Polícia Civil, não se trata disso, mas é que quando se trata de crime cibernético, a violência veio via e-mail, a eficiência para descobrir de onde veio, como foi, a Polícia Federal tem um know-how mais eficiente nesse quesito. Nós sabemos a situação da Polícia Civil no nosso estado e o quanto nós precisamos de avançar nesse sentido. Mas em se tratando deste caso, acontecido aqui na Alesp, eu me sinto mais segura para dizer, nós vamos chegar a um desfecho para conhecer de fato a autoria, de que equipamento saiu, como foi, não adianta. Eu até comentei, se fala sobre isso, vai dar para bater algum prejuízo, mas é até uma forma de dizer, hoje há uma eficiência maior
para se encontrar, de fato, quem está promovendo esse tipo de ação, né? Exato. E o nosso maior desafio hoje em dia, deputada, é capacitar tanto os promotores de justiça, os magistrados e também os próprios delegados que desconhecem a figura do artigo 326B do Código Eleitoral, né, que foi criado pela Lei 14.192 de 2021, que criou o crime de violência política e de gênero. E então, assim, às vezes é feita a denúncia, eles acham, é uma simples ameaça. Não, não é uma ameaça comum, não é uma tentativa, uma ameaça de estupro, não. Isso foi feito, foi direcionado por menosprezo a todas as mulheres, não é uma mulher, é outra, e é com a finalidade mesmo de intimidar, de obstruir, de impedir o exercício do mandato eletivo, né? Aquela violência política, psicológica, né, que tenta atemorizar as mulheres, que atemoriza mesmo, porque envolve toda a família, causa um reflexo não só na atuação do mandato parlamentar, mas de toda a família. Então, a nossa luta é para isso, e esse crime é um crime grave, porque ele principalmente, se for levar em conta, que na maioria das vezes os próprios parlamentares é que praticam esse tipo de crime. Então, a pessoa pode ficar inelegível. Eu estava comentando um pouquinho antes com a doutora Elke que o crime de violência política de gênero, ele permite, se a pessoa for primária, a suspensão do processo. Com isso, nós temos conseguindo indenizações para as deputadas, para as parlamentares que sofreram esse tipo de crime, a retratação, e o autor tem que fazer cursos de letramento também. Então, está vindo, nós estamos assim, nos capacitando para corresponder, para tentar combater à altura esse tipo de crime, porque é inadmissível e nós não podemos permitir, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Eu vou até aproveitar para que as duas, né? Porque a deputada também é uma servidora, foi servidora do Tribunal de Justiça, né? Então também tem conhecimento nessa área, mas para a gente definir até, para que fique claro para quem está acompanhando, o que é a violência política, a violência de gênero política, violência política de gênero. Isso. Violência política de gênero. O que caracteriza esse crime? O que difere também só de uma violência política ou só de uma violência de gênero? Pode falar, deputada, eu complemento. Qualquer pessoa no exercício de sua função num cargo eletivo, né, pode sofrer a violência política de gênero, né, que é o desrespeito ao ordenamento, ao regimento, no trato, por se tratar de ser mulher nesse caso, por se tratar de ser mulher, não é? Não se obedecer minimamente à conduta, né, que nós chamamos da boa conduta nesse espaço, não ouvindo, mandando ficar quieta, desrespeitando o regimento, tem o tempo para falar, interrompe o tempo para falar. Caracteriza a violência política de gênero. Agora, interessante também que existe a violência política, né? A violência política pode ser praticada por qualquer pessoa, pelos próprios pares dentro do espaço da política, né? Desrespeitando a fala, você pode invocar a conceituação da violência política, né? E a punição também é severa. Então, eu penso que tanto o conceito de um crime como de outro crime vem dizer, olha, esse ambiente é um ambiente de se respeitar o debate de ideias, né? Na sua forma, nós não podemos... E nós tivemos aí, foi muito interessante a doutora Vera colocar que é preciso informar a respeito da existência desse conceito, porque quando nos chegaram, né, vereadores no exercício do mandato, que estavam sendo cerceadas no exercício do mandato por presidente de Câmara, por colega parlamentar, no exercício da sua, inclusive no seu direito de fala, elas se socorreram da localidade
E o processo foi arquivado, não foi dado encaminhamento. Aí aconteceu novamente. Aí foi conversar, não adianta eu procurar lá porque ninguém... E nós fomos conversar, falar, é preciso fazer uma cartilha, é preciso fazer uma recomendação, explicar, porque foi um aprimoramento. De fato, aconteceu agora em 2021 um conceito, né? Um conceito necessário, que precisa ser conhecido por todos, né? E aí, então, acontece uma coisa muito interessante em relação a isso, que acreditar que de fato está acontecendo isso, né? Que nós precisamos de acabar com esse tipo de conduta na sociedade, porque a falta de representatividade de mulheres nesses espaços onde se debatem leis, onde nós precisamos de executar medidas dentro das várias esferas de poder, tem impedido o avanço da sociedade, né, nesse processo civilizatório. A violência política de gênero, ela afeta diretamente a democracia, que deixa de ser participativa e representativa, porque quer excluir as mulheres do ambiente político. E eu queria só fazer um destaque, que o crime de violência a que eu me referi, a princípio ele é chamado de crime de violência política contra a mulher, mas mulher entenda-se gênero. E ele também, ele tutela não só parlamentar, mas quem está fazendo campanha também. Esse era um ponto que eu ia entrar também. Exatamente, quem está fazendo campanha a partir da convenção. Não há necessidade, há uma controvérsia jurisprudencial a respeito disso, mas a gente tem defendido que a partir do momento que a pessoa é eleita na convenção, ela já vai começar a fazer sua campanha, né? Embora o registro de candidatura tenha que ser deferido. Se não for deferido, aí também daí já fica prejudicado. E a parlamentar, quando eleita, a partir da diplomação. Não precisa esperar a posse, basta ela ter sido diplomada, ela já passa a ser tutelada para o exercício do seu mandato. Bom, não posso deixar de mencionar que a senhora participou da fiscalização da regularidade das candidaturas femininas nas eleições gerais de 2018. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento. A gente fala muito sobre a questão de candidaturas laranja, no caso das mulheres. Como é que foi naquele ano? O que você pôde perceber na sua experiência? Na verdade, eu tinha iniciado esse trabalho na primeira zona eleitoral de São Paulo, nas eleições de 2016. Aí eu acabei tendo um método de atuação contra a fraude à cota de gêneros, por isso eu fui convidada para assessorar o Procurador Regional Eleitoral em questão. E assim, foi assim, muito gratificante, porque ele colocou toda a estrutura da Procuradoria Regional Eleitoral para me ajudar. Nós planilhamos todas as candidaturas e com isso a gente conseguiu ver assim, quem são as pessoas mais vulneráveis para a fraude à cota de gênero, porque muitas vezes essas mulheres não têm conhecimento que elas estão assim, impedindo o aumento da representatividade da mulher, porque são pessoas simples, de pouca instrução, e nós percebemos também que para os partidos políticos é muito mais fácil você manipular quem não tem um grau de escolaridade bom, a pessoa mais simples, é muito mais fácil porque não sabe o que precisa. Às vezes são trocas de favores, trocas para ajudar a família, e então não há um interesse da formação política da mulher para que ela consiga concorrer de maneira eficaz, para que seja uma candidatura real. Então lançam-se números só para preencher a chapa e com isso, é claro, os homens acabam tendo muito mais voto que as mulheres. Então, nós ingressamos com várias ações, algumas obtivemos êxitos, outras nem tanto. Hoje, esse tema está muito mais bem aceito. Antes, o tribunal era muito conservador, mas agora eles estão combatendo também a fraude à cota de gênero, que é por isso que as cotas não fizeram tanto efeito, né? Já era para a nossa representatividade estar muito mais alta, mas são necessárias. Mas é uma preocupação, né? Primeiro, quando você ainda não foi diplomada, né, a primeira preocupação é em relação a quem compete, né? A quem compete decidir, no caso,
o que deve ser feito no caso de violência política de gênero, né? Eu tenho uma dúvida ainda em relação a isso. Mas, em relação às mulheres laranjas, né, vamos colocar assim, mulher que é colocada para ser candidata, só para que não se tenha que tirar na proporção a cota da maioria. Eu espero que um dia a conversa seja outra, por isso que eu falo dessa forma. Não se tem que tirar um homem porque não tem a mulher cobrindo os 30%, um ou dois, né, às vezes um, dois ou três, né, se tem que tirar. A preocupação é, né, o que leva alguém a ser candidato. Talvez nós pudéssemos, né, minimamente, quando você vai ser conselheiro tutelar, né, vamos colocar, você tem que ter uma série de requisitos para preencher antes. Participa disso, não é? Você vai concorrer pela primeira vez no processo eleitoral, né? Minimamente, qual que é a justificativa que você tem? Você participa da associação, né? É uma pessoa que tem um comércio, é muito benquista no comércio, faz um trabalho voluntário, isso serve para todo mundo, né? Serve para todas as pessoas. Essa é uma questão que um dia nós podemos pensar. A outra questão é na apuração, né? Nós nos deparamos numa situação aqui em relação a isso, eu falei, meu Deus, e eu fui peça-chave porque eu falei, nós temos que combater esse processo de se utilizar a mulher como objeto para que possa alavancar a candidatura da maioria, né? Os partidos precisam ser responsáveis nesses casos, né? Mas quando tem uma apuração, né, uma apuração do que é, de fato, a utilização, muitas vezes quem acaba sofrendo a sanção é alguém que não cometeu o crime, né? Porque há toda uma recontagem. Eu fico pensando como é importante, porque as contas são julgadas, né, de quem ganha o processo, né, quem chega vitorioso no processo, são julgadas com maior agilidade, porque sem aprovação de contas não tem diplomação, né? Então, nós precisamos de pensar, é um desafio muito grande, mas precisamos de pensar numa forma de não cometer uma injustiça, muitas vezes de forma indireta, né? Para reparar uma outra injustiça, né? É uma equação que nós precisamos de fechar ali na frente. Eu acho que a gente teria que fortalecer as secretarias das mulheres, criar novas lideranças, né, fazer audiências públicas com essas pretendentes ou com as filiadas dos partidos, porque eu acho que a gente tem acho que nós temos uns 48% de mulheres filiadas. Então, dentro desse material que se tem, é promover mesmo essa capacitação, criar mesmo, é muito importante que a pessoa que queira entrar na vida política já tenha um projeto, como a deputada muito bem mencionou. Então, assim, é justamente essa criação e fortalecimento de liderança. Aí sim nós chegamos a candidaturas reais e efetivas. A gente vai continuar aprofundando esse tema no próximo bloco. O programa Mulheres na Alesp vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Mulheres na Alesp, o programa que traz as mulheres para o centro do debate, está de volta. Seguimos nossa conversa sobre o combate à violência política de gênero com a deputada Ana Perugini, do PT, e com a Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, subprocuradora-geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo. Bom, a gente falava, né, no primeiro bloco, eu acho que eu vou aqui dar um resumo dos problemas hoje que as mulheres na política enfrentam, as mulheres que gostariam também de entrar na política. Tem a questão da candidatura laranja, que nós falamos lá atrás, que as próprias candidatas laranja acabam sendo vítimas porque são prometidos mundos e fundos para elas e elas acabam topando ou elas estão passando por alguma dificuldade, topam ser esse nome para ganhar um dinheirinho ali de volta, enfim. Temos a violência política de gênero também, um problema muito grande, enfrentado aqui na Alesp recentemente. Tivemos um caso aqui recentemente com as deputadas. E uma outra questão também é a falta de apoio. Então, às vezes, uma mulher, ela de fato tem esse interesse, ela quer seguir pela política, mas ela entra em algum partido e não recebe dele o retorno que ela precisa, o investimento que ela precisa para que a candidatura dela
se viabilize para que ela consiga, de fato, um cargo, né? Além disso, temos aí uma cota que pode ser mudada. Enfim, eu queria a impressão de vocês sobre esse cenário que a gente tem e como fazer para as meninas, para as jovens mulheres que talvez se interessem pela política, para que elas não desistam disso. Doutora? Bom, nós vimos muito, infelizmente, principalmente nesse ano que eu fiscalizei a regularização das candidaturas femininas, foi muito triste porque os partidos prometeram, era o primeiro ano que as mulheres passaram a ter direito ao repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, os partidos se organizaram em grupos de WhatsApp com as candidatas, acredito que com os candidatos também, e eles anunciavam que os recursos estavam chegando, mas que ainda não tinham sido liberados. Por conta disso, muitas candidatas simples acabaram se endividando e o recurso não chegou. Então, o que a gente aconselha? Sempre que uma candidata for sair, a pessoa está com pretensão de ser candidata, vá com alguém conversar com o presidente do partido, leve alguém, leve um documento, se for, olha, eu vou... se tiver alguém já ajuda, vai com 2 pessoas, olha, eu quero pelo menos ter o mínimo de estrutura. O que seria o mínimo de estrutura? Eu preciso de alguém para me ajudar com os vídeos, que hoje em dia, né, ainda é quase tudo, né, digital, mas também eu preciso de uns panfletos, porque uns santinhos, porque eu estou numa comunidade, mas aí também não me adianta me dar os santinhos, porque eu não vou ter quem me ajude a distribuir, porque o que nós vimos, vocês não têm ideia do desperdício de dinheiro público, o tanto de material. Eu tenho, assim, elas me mandavam fotos que eu criei uma rede de apoio para todas as candidatas, assim, que nos procuraram. E a gente conversava diariamente, assim, e foram mandando. Muita coisa foi para reciclagem e é dinheiro público. Então, mas aí o que acontece? Qual que é a desculpa? Não, mas nós investimos, nós demos material para as candidatas, mas na verdade esse material não era nem das candidatas só, era aquelas dobradinhas. Então as mulheres também sendo cabo eleitorais para os candidatos masculinos. Às vezes é bom, porque se o candidato está em alta, ela até tem uma entrada melhor com a população, mas nem sempre é assim. Às vezes o candidato está embaixo, ninguém nem quer pegar o santinho dela. Às vezes precisa até, mesmo que seja um candidato homem, enfim, que tenha bastante visibilidade na região, que ele pegue uma mulher pela mão, que ele ele ajude, né? Que ele já dê que está fazendo dobradinha, que ele também retribua, né? Que também fale dela, que também leve ela com ele, né? E então nós vimos bastante isso. E, então é bem complicado, foi bem difícil. Deputada? Olha, tem um mal que é anterior, né? Esse machismo estrutural, né? Falo machismo estrutural não é de hoje, né? Desse sistema, vamos falar lá atrás ainda, na pré-história, vamos colocar assim, que vem naturalizando um estado de dependência da mulher em relação ao homem, né? Até se nós olharmos toda a nossa legislação, né? Nós temos, a nossa razão nos coloca uma ordem de valores, né? Até em relação à proteção. Quem eu tenho que proteger primeiro? Vamos pensar, a criança. A mulher, que ela é mais frágil. Né? Não é essa a ordem. Mas quando você olha para a legislação, ela é hierárquica. Né? Eu enfrentei muito isso quando fui tratada da paternidade responsável. Né? Eu defendo até hoje que no lugar dos 3 pontinhos, quando a genitora fala, eu sei quem é o pai, a senhora sabe quem é o pai? Quem é o pai? Deve constar da certidão de nascimento. Sabe, aí vem os avós paternos, né? Mas não, é bom os 3 pontinhos, né? E para aprovar, né? Para aprovar aqui, para aprovar o projeto, para que a genitora seja informada no cartório de registro de pessoas naturais, para que depois ela faça, a senhora tem o direito de entrar com ação de investigação de paternidade, né? É um direito da senhora e um dever em relação ao filho que tem o direito ao nome do pai, né?
procura defensoria, agora até para organizar isso, nem todos os cartórios de pessoas de registros naturais estão fazendo isso, mas até chegar a isso, a dificuldade que você tem. Mas por quê? Mas porque a mulher pode estar mentindo. Falei, mas diante da organização racional de proteção que nosso ordenamento jurídico nos traz, quem eu tenho que proteger primeiro? A criança. Mas o que você está dizendo para mim é outra coisa. Por quê? Porque hierarquicamente o homem tem um poder sobre essa condição. Né? Então, assim, até que nós vençamos isso, né? Infelizmente, são conceitos de crime, conceitos de conduta que nós vamos ter o tempo todo que está colocando ali. Eu lembro quando nós começamos a discutir a lei do psil, sabe? Psil. De você escutar de gente que deveria ter uma cultura diferente. De chegar e falar assim, mas agora eu não posso mais olhar para uma mulher, eu não posso... Pode. Não. Se você se sentir ofendido, não pode. Nunca pode. Isso é constrangedor. Quantas, eu lembro quando ainda eu fazia, no período do ginásio, quando nós passávamos vindo da escola, e nós escutávamos um psiu, psiu. Nós tínhamos medo. A minha mãe me buscava na escola. Então, e há uma mudança. Hoje você não escuta mais isso, né? Mas é uma mudança de cultura imposta por uma legislação e que muitas vezes, até por quem vai votar essa legislação, é ridicularizada, né? Então, é preciso quebrar essa supremacia, né? Esse olhar para a mulher de alto para baixo. Aí eu vejo a dificuldade, e vi no parlamento em Brasília, a dificuldade muitas vezes da ridicularização até do tom de voz da mulher, que é diferente do tom de voz do homem. E por que ela tem que falar da forma como o homem fala, gesticulando como o homem fala, para que ela seja ouvida, né? Porque o estereótipo de competência, de quem sabe o que vai fazer, é do homem. E muitas vezes pessoas com a maior, né, vamos dizer, da boa fé, inclusive mulheres também, têm dificuldade de olhar para a mulher e ver a competência no jeito de ser da mulher. E é notório, muitas vezes você não estipula nem tempo de fala, mas quando a mulher vai começar a falar, já se coloca o tempo de fala. Olha, vamos ser rápido, vamos resumir, vamos fazer os 3 minutos. Então, hoje nós precisamos nos policiar e aprender, né, a convivência entre nós. É preciso arrancar de nós esse jeito, essa hierarquização, né, da proteção e nos despir, se nós quisermos minimamente sermos melhores, né? Nem todo mundo quer ser melhor, tem gente que gosta de ser pior, de ter mais separação, de ter mais desigualdade, de não ter condição de gastar o que tem enquanto os outros estão morrendo de fome, né? Eu faço uma brincadeira, quando eu comecei a tratar de violência doméstica, eu fazia uma brincadeira muito séria com as mulheres, larga a barata no chão da cozinha e vai embora fazer o que é melhor para a tua vida, né? Não vamos mais aceitar sermos homenageados porque trabalhamos demais e ainda temos que estar bonitas, né? E somos super mulheres por conta disso. Nós somos seres humanos. Vamos reivindicar a condição de humanas, né? E aí tem uma questão, quando fui tratar também do combate à pedofilia, que muitas vezes o adulto, né? O adulto, tanto homem como mulher, tem medo de se expor, porque aí, se não for isso, né? Você tem que olhar quem você tem que proteger a criança. Eu prefiro me expor, né? Agindo de uma forma que não é muito aprovável, mas fazer aquilo que é certo segundo a minha consciência. Então, eu vou defender a criança. Se for inocente, é uma outra circunstância. Mas a gente precisa partir do pressuposto que está fazendo aquilo que é certo, e ter convicção disso. E a outra questão é de se colocar como nós somos, né? Nós precisamos de perder esse medo, né? Então, eu acredito que tem tem uma estrutura maior que precisa ser combatida, né? Que é esse status de que a mulher precisa de proteção, o homem é mais forte, ele que sabe, ele que é competente, cuida da casa que eu cuido daqui. Então, para a mudança de tudo isso, licença parental, não é? Que possa ter compartilhamento, né, desse cuidado com os filhos, porque como você se apaixona por alguém, como é que você se namora, como é que você ama teu filho, se você não toca, se você não dá banho, se você não acalanta, isso é para homem e para mulher, não é? E quando você faz o amor de Deus, se compara ao amor de quem é o amor de mãe, será que o homem não tem a capacidade de ter esse amor, não é? E esse convívio, esse contato é importante, né? Então, há muitas políticas que precisam acontecer
para que nós possamos parar de pensar mulheres. Porque no movimento social, quem é a maioria? É o homem que vai defender a moradia, vai defender a mulher em situação, do morador em situação de rua, vai defender o posto de saúde. Não, são as mulheres. Mas chama para ser candidata. Ah, eu não vou, não. Eu não vou, não. Olha o que eu vejo aqui lá dentro. Ah, eu não tenho jeito para isso, não. Tem jeito para isso, sim. Né? E tem jeito para isso, sim, e vai no seu jeito. Porque eu enfrentei esse problema, doutora Vera. Falei, e agora, como é que eu vou ali, né? Você via na tribuna, falava assim, eu vou descer o chicote. Meu Deus, que negócio é esse, né? Como é que é isso, né? Então, assim, Ana, você fala, parece que você está peticionando, você tem que falar com uma linguagem mais popular. Eu venho dos movimentos sociais, o povo tem cultura. Vamos parar com esse negócio, né? Então, assim, nós precisamos de vencer alguns estereótipos e aí talvez nós possamos ter menos leis consagradas e mais uma cultura civilizatória, né? E aí há quem queira mudar e há quem não queira mudar, né? Daí a importância de não aceitar esses 20% de cota de mulheres, né, na reforma eleitoral. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Isso nós já temos, é retrocesso total. Total. Né? Isso nós precisamos de combater. Eu acabei rindo aqui porque a semana passada eu fui cobrada, por um homem, né? Falando, Vera, olha, você está indo muito bem no exercício da sua função, mas você não acha que você precisa falar assim mais firme e tal? Mesma coisa. Eu falei, olha, tanto a voz dela que eu falei assim, olha, não adianta você ser firme e não ter argumento. Eu prefiro ter argumento, não vou mudar. Eu sempre fui assim, há 32 anos eu sou promotora de justiça e se cheguei onde cheguei, as coisas estão indo bem. Né? Não dá para mudar a nossa característica. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa dura, sou uma pessoa combativa. Mas, e além do mais, sou educada. Então, assim, não adianta, é o nosso jeito e nós vamos conseguir. E nós temos que ser do jeito que nós somos. Bom, foi desse jeito que a deputada Ana Perugini foi deputada federal, vereadora, Exatamente. deputada estadual. E a senhora também tem aqui eu estou até com a biografia aqui grande, então... ingressou no Ministério Público de São Paulo em 92, de 2008 a 2014, assessora jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça, assessorou o Procurador Regional Eleitoral nas fiscalizações, como a gente disse, da regularidade das candidaturas femininas, desde 2019, lotada na assessoria eleitoral da Procuradoria-Geral, onde foi coordenadora, aliás, especial de assuntos gerais e atualmente subprocuradora-geral de Justiça Institucional Civil e Tutela Coletiva. Então, com o jeitinho, falando do jeito de vocês, chegaram nesses cargos, nesses lugares. Exatamente. Bom, aproveitando até o que vocês falaram, né, a senhora no primeiro bloco trouxe a questão de fortalecer secretarias das mulheres, criar novas lideranças, investir nisso. A senhora falou de leis, né, como a questão da licença parental, de uma lei também de autoria sua do nome paternidade, da paternidade, isso, exatamente. Agora, para quem acompanha a gente, o que a gente pode fazer como cidadão comum, assim dizendo, né? Eu como Nani, não como a jornalista que está aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, para garantir também esse espaço das mulheres, para combater a violência política de gênero, quais são as ações em casa que a gente pode fazer? Bom, eu acho que a família é essencial, o apoio da família, para que isso quando o autor da violência não é o próprio marido, né? Mas eu acho que o que a gente tem que criar são espaços de proteção e acolhimento, né, deputada Ana? Porque, e quando eu falo em fortalecer as secretarias das mulheres, é ter espaço, por exemplo, você tem filho pequeno, poxa, será que não tem um espaço para que você consiga levar uma criança para você poder se dedicar mais à política? Porque você não tem com quem deixar, não tem ninguém que fique. É criar condições favoráveis mesmo, mas eu acho que nós temos várias, estou levando mais para o lado político, nós temos várias cartilhas. Nós temos assim também advogadas que são pro bono, que fazem, eu não sei se tem um projeto muito interessante que chama A Tenda,
e ela monitora e ela capacita várias candidatas. Então, assim, eu acho que pode até procure a Secretaria, a Procuradoria da Mulher, procure o Ministério Público, que assim a gente consegue dar os primeiros passos, caso o partido não esteja fazendo isso, até para a gente ter essa interlocução com o próprio partido, ver se não dá para criar situações propícias para que isso aconteça. Durante as eleições lá que eu ajudei a fiscalizar, muitas vezes nós conseguimos coisas, recursos, apoio, suporte, com o próprio partido. Então, assim, nós estamos para ajudar, nós estamos de portas abertas, mas o importante é, se tem um sonho, lute, vá em frente e nunca desista. E nunca olhe para trás, sempre para frente. A gente está aqui nos últimos minutinhos do programa, mas não dá para eu deixar de mencionar algumas ações aqui da própria Alesp, né? Hoje temos um número recorde de deputadas entre os deputados, passamos aí de 20, né? Tivemos uma baixa porque a deputada Valéria Bolsonaro foi nomeada secretária das mulheres, então tivemos aí um número que reduziu um pouquinho uma pessoa, mas ainda é recorde, perto de outros legislativos. Temos 25, 26, a gente ficou, né, deputada, de ver esse número certinho, mas temos esse número de 94, um recorde. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Alesp, você falou um pouquinho da importância de ter um lugar, né, para deixar as crianças. Tivemos a abertura recentemente da creche aqui da Alesp, aberta para as deputadas, para os servidores, funcionários. Tivemos também o berçário aqui da Alesp aberto. A cartilha comportamental também é um outro ponto. Enfim, queria falar um pouquinho sobre isso, ter essa representatividade, embora não seja perto dos 48% de filiadas de partidos, mas como isso tem ajudado na democracia, ajudado no trabalho legislativo, uma visão da senhora que passou por diversas casas legislativas, como é que tem sido ter mais mulheres aqui neste momento? As mulheres compreendem mais essa situação que vive as mulheres, naturalmente, é o lugar autêntico de fala de cada mulher, né? Tem até dificuldade quando você vai se colocar no lugar do outro e você não tem vivenciado, né? Aliás, teve um projeto muito interessante lançado pela Ouvidoria da Defensoria aqui do Estado, que é o projeto Ouvi-las, né? Muito interessante, que é para que se criem políticas a partir da escuta de quem vivencia o problema, vivencia o cotidiano, né? Isso é por demais importante. A outra questão que me passou aqui quando você falou de uma audiência com as candidatas, né? É importante até que haja uma audiência, de fato, de preparação, até com certificação, participou, tem conhecimento da legislação, foi informada, né? Então, assim, não pode dizer, eu não sabia, até porque no direito não se permite, não é ignorar a lei, não quer dizer que você possa descumpri-la. Você vai sofrer a sanção. Então, é importante conhecer, mas minimamente precisa. Olha, eu não tenho essa condição, você está querendo me colocar aqui por conta disso. Ah, tá bom, mas então tem recurso, então não preciso de recurso para colocar aqui. Tem que ter informação. E talvez essa audiência até com o Ministério Público inclusive eleitoral, né? Talvez fosse um pré-requisito para que se possa ser. Teria que ter toda mas é uma recomendação, até para que o partido se resguarde de uma eventual punição por descumprimento efetivo de cotas. Uma sugestão aqui, porque tem muita coisa para se avançar, que nós nunca pensamos o quanto é possível burlar aquilo que deveria ser feito, né? Mas o fato é que existe uma mente brilhante por trás de tanta coisa, então isso pode acontecer. Então, eu acredito que, à medida dos contrapontos, você tem uns pontos para que nós possamos continuar avançando, né? E o conhecimento, ele traz o direito. Quando você é bem informado, quando você sabe, quando você tem conhecimento mínimo da legislação eleitoral, você tem como chegar num partido político e falar, olha, exatamente, eu estou aqui por isso, então eu vou desistir, ou então me dê estrutura. Por isso que é tão importante essa capacitação. E daí também os partidos já ficam alertas, não, só vou convidar quem também tem capacidade, porque eu vou ter que investir, não quero também investir em qualquer pessoa, não é? Então, é o que a gente tenta fazer.
e que o investimento dos recursos seja com responsabilidade. E a gente tem muita dificuldade, a gente não consegue entrar nessa distribuição dos recursos por conta da autonomia partidária dos partidos políticos que é garantida pela Constituição Federal. Mas vejam só, em se tratando de dinheiro público, ele precisaria ser mais democratizado. Né? Porque quando surgiu esse artigo na Constituição, ainda era os recursos privados que faziam as eleições, agora as coisas mudaram. Então, acho que a gente teria que pensar um pouco mais nessa democratização. Evidentemente que se tem que investir nas pessoas com mais propriedade, em quem tem chances reais. Mas a gente precisa já também investir para que essa pessoa que não consiga ganhar nessa eleição já vá tendo capital político para se dar, para ir crescendo nas outras também. Então, eu sou super a favor dessa democratização de recurso. Bom, tem muito ainda para comemorar, para discutir e para avançar. Mas eu vou agradecer, então, a presença de vocês. Ainda dá para a gente fazer um outro programa discutindo isso ainda mais a fundo, porque é um assunto que não se esgota. Obrigada por participarem conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi, então, o Mulheres na Alesp, programa que coloca as mulheres no centro do debate. Agradeço a presença da deputada Ana Perugini, do PT, e da Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo. Obrigada pela sua companhia também e até a próxima.